Fala moçada, estamos de volta para mais um Depois do Jogo Tips, né? A gente que traz dicas aqui dos principais jogos de cada rodada. Chegando nos playoffs agora, os jogos ficam melhores e óbvio, as dicas também ficam melhores. Fica com melhores times, é mais fácil de analisar, né? Melhores mercados a gente encontra com uma facilidade um pouco maior. E aí eu vou trazer aqui dicas para o jogo entre Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers, que acontece neste sábado, dia 3 de janeiro, às 18h30 de Brasília. É um jogo decisivo, afinal de contas, quem ganhar vai aos playoffs, quem perder fica fora dos playoffs, e vale inclusive o título da divisão da NFC Sul, que obviamente vai dar ao vencedor a chance de representar a divisão nos playoffs, né? E aí, como a gente sempre faz, né? Eu vou explicar rapidamente a aposta que eu coloquei lá no nosso Instagram. Ela é uma múltipla, né? Com os dois quarterbacks marcando, tendo 175 jardas de passe. O Trent McMillan brilhando pelo lado dos Panthers. Ele que é um wide receiver calouro, mas está perto de bater 1000 jardas. Do lado do Tampa Bay Buccaneers, que inclusive é o time que é considerado favorito nas casas de apostas para vencer a partida com odd de 1.8, apesar de jogar em casa, é um time que vem numa leva pior do que o Carolina Panthers. O Carolina Panthers é aquele time que ele é competitivo, ele entra em campo todo jogo para competir, e se der certo, ele consegue sair de campo com a vitória. Se der errado, ele perde e está tudo certo. Já está surpreendendo demais nessa temporada. Faz uma temporada acima da expectativa. Já o Tampa Bay Buccaneers no caminho contrário. O time que começou muito bem, chegou a ser a grande atração dessa temporada, mas que em algum certo momento derreteu, né? Perdeu sua força, seu ímpeto e chega nessa situação. Parecia que esse título da divisão estava garantido para o Tampa Bay e de repente foi perdendo, Carolina foi ganhando, e aí eles se encontram agora, inclusive com Carolina na frente, mas o fato de jogar em casa coloca o Buccaneers como o favorito para esse duelo. Então, sem mais delongas, peço para vocês curta, comente, compartilhe com todo mundo. Afinal de contas, é um vídeo legal para a pessoa assistir, para se inteirar, para se informar e principalmente para quem for apostar, para tentar os lucros com os mercados que nós vamos trazer já já. Então, sem mais delongas, vamos para as dicas do depois do jogo para esse jogaço entre Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers. E abrindo, né, as nossas dicas para essa partida entre Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers, ambos os times marcam 13,5 pontos, mais de 13,5 pontos, pagando 1,40. Por que eu separei essa odd? Primeiro de tudo, né, um jogo decisivo, os dois times precisam da vitória, afinal de contas é uma vaga direta, já é um jogo de playoffs em temporada regular, né? Afinal de contas, ganhou, tá dentro, perdeu, tá fora, então já é um jogo eliminatório. E aí os dois times, um jogando em casa, Tampa Bay Buccaneers jogando em casa. Além disso, o time marcou 14 pontos, pelo menos 14 pontos, em 14 dos 16 jogos que fez na temporada. O Tampa Bay Buccaneers peca muito mais pela defesa do que pelo ataque. O ataque segue pontuando bem, mas a defesa enguiçou. A defesa simplesmente cede muitos pontos. Só que o Panthers não é um time que marca tantos pontos. Por isso que a odd está tão boa, 1,40 para uma coisa tão básica como marcar 14 pontos. O Panthers teve isso em 9 partidas, 9 das 16 partidas. Então, existe um pequeno risco, mas para um tipo de jogo como esse, que é eliminatório, onde os jogadores entram para deixar tudo, afinal de contas, pode ser a última partida deles, né, nessa temporada. Então a entrega, acredito que vai ser maior do que o normal. É um jogo eliminatório, como a gente está falando, e ambos os times marcarem mais de 14 pontos pagando 1,40 é uma excelente odd para essa partida. Já na segunda dica que eu separei aqui para o nosso depois do jogo tips, Mike Evans, o veterano, né, o wide receiver veterano do Bucks, ter 40 jardas de recepção também pagando 1,40, né? A gente tem que lembrar que Mike Evans, além de ser veterano, ele vem numa temporada repleta de lesões. Prova disso é que ele fez apenas 6 jogos esse ano. Porém, a boa notícia é que dentro desses 6 jogos, ele criou uma média de 55,7 jardas recebidas por partida, o que transforma essa odd 1,40 para ele ter 40 jardas muito boa, né? Senão 17 jardas abaixo, 17 não, 16 jardas praticamente abaixo da média que ele tem nos 6 jogos que fez. Além disso, ele superou a marca em metade desses jogos que ele entrou em campo. Ele é o principal wide receiver 1 do Tampa Bay Buccaneers, principal alvo do Baker Mayfield. Então, mais uma aposta
que eu tenho segurança de indicar para vocês. Afinal de contas, pagando 1,40 já tá uma odd linda, uma odd que é só pegar, tá lá na mesa esperando. E nossa terceira e última grande dica para esse jogaço deste sábado, início da noite, né, 18h30, é Rico Dowdle ter 50 jardas corridas na partida. O running back do Carolina Panthers, ele ganhou a posição durante essa temporada, ganhou a posição de titular, de ser o running back 1 desse time durante a temporada, e ele vem tendo média de 66,6 jardas corridas em cada jogo nos últimos 12 jogos, que são os que eu considerei que ele foi titular, que ele foi o running back 1, como vai ser nesse jogo. E em 8 desses 12 últimos jogos, ele superou a marca. Então ele tem média de 66,6 e superou a marca em 8 de 12 jogos. E essa Rico Dowdle ter 50 jardas corridas está pagando 1,62, altíssima essa odd para uma coisa que aconteceu regularmente, né? A cada 3 jogos, 2 ele bate essa meta. E no contado, no geral, ele já supera isso em suas médias, mais de quase 17 jardas aí, neste caso, né? Quase 17 jardas de vantagem para a gente. Ele tem que fazer 17 jardas a menos do que a sua média para essa aposta não bater. Então fica a dica para ele, Rico Dowdle, 50 jardas, 1,62, dinheiro na mesa. Não perca essa, que essa está imperdível. E aí agora a gente chega também nas nossas hot takes, aquelas apostas que têm um risco um pouco mais elevado, mas o valor das odds acaba valendo a pena esse risco um pouco mais elevado. E aí eu trago o calouro wide receiver do Carolina Panthers, Tetairoa McMillan, ter 50 jardas de recepção nessa partida, pagando 1,52 de odd nela. Ótima odd para um jogador que vem se despontando, né, como um dos grandes wide receivers deste último draft, né? Ele que está a 71 jardas de bater 1.000 jardas em sua primeira temporada na NFL, em um time que não passa tanto a bola como Bryce Young de quarterback, mas ele vem sendo o principal nome deste ataque aéreo. Então 1,52 para ele bater 50 jardas é uma ótima odd, uma excelente odd, e este mercado também é indicado por nós, mas esse já nas hot takes já tem um risquinho um pouquinho maior. Afinal de contas, nós estamos apostando que esse ataque vai funcionar nesse jogo, né? Esse ataque já falhou várias vezes na temporada, apesar da defesa segurar sempre os ataques adversários a uma pontuação um pouco mais baixa. Então fica essa dica. E para a gente fechar a análise desse jogão entre Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers, e aí, né, finalizando, o Emeka Egbuka ter 3 recepções na partida, pagando 2,35, tá coisa linda. E aí a gente vai falar o porquê. Esse jogador, esse wide receiver que é calor do Tampa Bay Buccaneers, ele é um jogador que estava, enquanto esse time estava bem, ele ia jogando muito bem, as ausências do Mike Evans não vinham sendo sentidas, Baker Mayfield achando ele com facilidade, batendo quase 100 jardas em vários jogos sequenciais no início da temporada, porém o derretimento do ataque, quando o time parou de funcionar, fez com que ele tivesse uma queda de rendimento. Mesmo assim, né, vamos trazer as estatísticas aqui, porque que 2,35 está alto demais. Ele tem 3,9 recepções por jogo em média nessa temporada, e em 13 dos 16 jogos de Tampa, ele atingiu essa marca. Ou seja, é praticamente certo que ele tenha 3 alvos. Agora, se ele vai receber as 3 bolas, aqui é a dúvida. Porém, ele normalmente recebe. Então, assim, 2,35, coisa alta demais para a gente desperdiçar. Então essa talvez seja a melhor hot take que eu já dei, porque eu estou impressionado por que ela está pagando isso tudo, sendo que é uma coisa que acontece constantemente, e um jogo desse tamanho que vale uma eliminação, é impossível desperdiçar, deixar de tentar ganhar esses 2,35 que ela está pagando. Então é isso, meus queridos, peço para todos curtir, comentar, compartilhar com todos os seus colegas. O nosso depois do jogo agora com os playoffs vai ficar mais intenso, mais dinâmico, com mais vídeos para vocês. Me despeço de todos vocês, lembre-se, a aposta é entretenimento, é diversão, não é investimento. Então só coloque dinheiro que você pode perder, mas vamos nos divertir, porque é muito bom assistir um jogo que a gente tem um mercado especial para a gente torcer também. A gente assiste com maior emoção, com maior atenção, e é isso que eu gosto muito de fazer apostas na NFL. Sou o Felipe Drummond, me despeço de todos vocês. Um abraço, meus queridos.